Existem histórias que parecem desafiar completamente o que a gente entende como limite do corpo humano. Histórias que, se não fossem documentadas, facilmente seriam tratadas como exagero ou invenção. E a de Anatoly Bugorsky é exatamente assim. Uma história que começa em um dos períodos mais tensos da história moderna e passa por um tipo de acidente que, em teoria, não deveria ter sobreviventes. Para entender tudo isso, é preciso voltar ao contexto em que ele vivia e trabalhava. A Guerra Fria não era apenas uma disputa militar, era também uma corrida científica intensa. A União Soviética investia fortemente em pesquisa, especialmente em áreas como física nuclear e física de partículas, buscando avanços que pudessem representar poder e domínio tecnológico. Dentro desse cenário, surgiram centros de pesquisa extremamente avançados e, ao mesmo tempo, extremamente fechados para o mundo exterior. Um desses centros era o Instituto de Física de Altas Energias, localizado na cidade de Protvino. Era um ambiente altamente técnico, onde cientistas trabalhavam com equipamentos de enorme complexidade, lidando com forças invisíveis, partículas subatômicas e níveis de energia que, fora daquele contexto, eram quase inimagináveis. Anatoly Bugorsky fazia parte desse ambiente. Ele não era um iniciante, nem alguém alheio ao que fazia. Era um físico treinado, acostumado com procedimentos técnicos, alguém que entendia os riscos envolvidos naquele tipo de trabalho. O cotidiano dele envolvia experimentos com aceleradores de partículas, manutenção de equipamentos e análise de dados ligados à interação de partículas em alta velocidade. O principal equipamento com o qual ele trabalhava era o U-70, um dos aceleradores mais potentes da época. Esse tipo de máquina funciona acelerando prótons a velocidades extremamente altas, próximas à velocidade da luz, criando feixes de energia altamente concentrados. Esses feixes são invisíveis, não produzem calor perceptível no momento do contato e não fazem barulho, mas carregam uma quantidade enorme de energia. E justamente por isso, exigem sistemas de segurança rigorosos. Esses sistemas existem para garantir que ninguém esteja próximo quando o feixe está ativo. Sensores, travas, protocolos, tudo pensado para evitar qualquer exposição humana direta. Mas em 1978, algo falhou. Naquele dia, Bugorsky estava realizando uma tarefa de manutenção. Ele acreditava que o equipamento estava desligado ou em condição segura para inspeção. Esse detalhe é fundamental, porque mostra que ele não estava agindo de forma imprudente, ele confiava no sistema. Em um momento extremamente breve, ao verificar uma parte do equipamento, ele posicionou a cabeça de forma que ficou diretamente alinhada com o caminho do feixe. E naquele exato instante, o acelerador estava ativo. O feixe de prótons atravessou a cabeça dele. Entrou pela região posterior do crânio e saiu próximo ao nariz, atravessando o tecido cerebral no processo. Foi uma linha direta, extremamente precisa, como se fosse uma agulha microscópica de energia cruzando o cérebro humano. Bugorsky descreveu que, no momento do impacto, não sentiu dor. O que ele percebeu foi um clarão, um brilho extremamente intenso, que ele descreveu como algo mais forte do que qualquer luz que já tinha visto. Esse tipo de percepção está associado à interação direta da radiação com o sistema visual, mesmo sem estímulo luminoso externo. Mas o mais impressionante é que ele permaneceu consciente. Ele não caiu imediatamente. Não houve um colapso instantâneo. Ele percebeu que algo grave tinha acontecido, mas não havia dor no momento. Nas horas seguintes, os efeitos começaram a surgir. O lado esquerdo do rosto começou a inchar de forma significativa. A pele passou a apresentar danos semelhantes a queimaduras profundas. Com o passar dos dias, ficou evidente que o feixe havia causado destruição ao longo de todo o trajeto que percorreu dentro da cabeça. Nervos foram afetados. A audição do ouvido esquerdo foi completamente perdida. O rosto começou a apresentar paralisia em um dos lados. A pele, ao longo do caminho por onde o feixe passou, sofreu necrose em algumas áreas. Mas, ao mesmo tempo, algo completamente inesperado aconteceu. Ele não morreu. E mais do que isso, ele não perdeu suas funções cognitivas. Essa parte intriga até hoje. O feixe atravessou regiões do cérebro que, em muitos casos, são consideradas críticas. Mas como o feixe era extremamente fino, o dano foi muito localizado. Ele destruiu o tecido diretamente no caminho, mas não causou uma destruição generalizada ao redor. É diferente de outros tipos de radiação, que se espalham e causam danos mais amplos. No caso dele, foi uma linha extremamente precisa de dano.
Durante o tratamento, médicos acompanharam a evolução do quadro. Havia expectativa de deterioração progressiva, possibilidade de complicações fatais, mas isso não aconteceu da forma esperada. Com o tempo, algumas sequelas se tornaram permanentes. O lado esquerdo do rosto ficou paralisado. A audição não retornou. Houve alterações visíveis na simetria facial, e anos depois começaram a surgir crises epilépticas que passaram a fazer parte da vida dele. Mas mesmo com tudo isso, ele continuou vivendo. E mais do que isso, continuou trabalhando. Bugorsky retornou ao ambiente científico, seguiu sua carreira dentro do possível, algo que reforça ainda mais o quão incomum foi o caso dele. Outro ponto importante é que, por ter ocorrido dentro da União Soviética, o acidente não foi divulgado amplamente na época. Informações desse tipo eram tratadas com extremo sigilo, especialmente quando envolviam falhas em sistemas tecnológicos avançados. Isso fez com que o caso permanecesse praticamente desconhecido fora daquele ambiente por anos. Somente depois, com o tempo e com mudanças políticas, é que detalhes começaram a se tornar públicos. E quando isso aconteceu, a história chamou a atenção mundial, porque não era apenas um acidente, era um caso único. Um ser humano que teve o cérebro atravessado por um feixe de prótons de alta energia e sobreviveu. Até hoje, o caso de Anatoly Bugorsky é citado em discussões sobre limites biológicos, sobre efeitos da radiação e sobre segurança em ambientes científicos. E talvez o mais impactante não seja apenas o acidente em si, mas o fato de que tudo aconteceu em um ambiente controlado, com protocolos, com conhecimento técnico, com toda a estrutura possível para evitar exatamente esse tipo de situação. E ainda assim, aconteceu. Um único momento, uma única falha. E uma consequência que atravessou literalmente o cérebro de um homem, deixando marcas permanentes, mas não tirando dele a vida. O que por si só já parece impossível.